Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje eu quero te convidar a meditar comigo no capítulo 12 de Daniel. É um capítulo bem pequeno e eu quero trazer algumas reflexões que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Diz assim, é sobre o tempo do fim. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Até aqui, nós vemos que no tempo do fim haverá uma aflição tão grande como nunca houve antes. Mas os que estão com o nome escrito no livro de Deus, eles serão salvos. E muitos ressuscitarão. Aliás, todos que morreram um dia, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desonra eterna. Versículo 3. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Deus está dizendo que aqueles que conduzem muitos à justiça, que ensinam, que conduzem a um caminho de justiça, resplandecerão como as estrelas. Nós brilharemos, aqueles que conduzem a justiça. Se você tem conduzido muitos à justiça, ensinado o caminho de Deus, buscado ensinar a palavra de Deus, sem mudar nenhuma vírgula, buscando sempre fazer tudo de todo o coração para Deus, você receberá uma recompensa do Senhor. Você receberá galardão nos céus. O Senhor recompensará aos que estão trabalhando para Ele. A nossa recompensa não é aqui nessa terra. A nossa recompensa é na eternidade. Então, esses que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha essa profecia em segredo. Sele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Nós vemos que o conhecimento tem aumentado, mas à medida que está aumentando o conhecimento, as pessoas estão cada vez mais perdidas, Elas literalmente correm de um lado para o outro sem saber o que fazer, buscando cada vez mais conhecimento e não conseguem reter, o conhecimento. Não, o conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria só pode vir de Deus. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que termine esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho que estava sobre o rio, ou seja, em cima do rio, levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre, Deus, e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Quando o povo santo finalmente for quebrado, ou seja, o povo santo será quebrado e todas essas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu senhor, como essas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações, pelas provações deste mundo. A provação é um refinamento, como o ouro que passa pelo fogo.
Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Olha o que o Senhor diz. Ainda que a gente não compreenda com clareza, né, esse tempo que é estabelecido por Deus em dias, né, e para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Olha o que ele diz para Daniel, que nós precisamos trazer para nós. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, ou seja, Deus já está dizendo, olha, você vai descansar, você vai morrer. E no final dos dias, quando estiver no final dos dias dessa terra, se levantará para receber sua herança. Daniel, você vai ressuscitar para receber a sua recompensa, a sua herança. A palavra que eu tenho para você hoje é: a nossa recompensa vem do Senhor. Não é para esse tempo, é para um tempo vindouro. Mas nós precisamos perseverar, seguir no caminho até o fim. E aqueles que estão no caminho e guiando outros para a justiça, para Deus, sabe, direcionando pessoas ao Senhor Jesus Cristo, esses vão resplandecer como as estrelas para sempre. A tua recompensa do trabalho árduo, que não é fácil falar de Deus. A luta espiritual é muito grande, eu sei. Mas a tua recompensa vem do Senhor. Virá do Senhor. Daniel já estava ali recebendo uma palavra de Deus, de consolo, dizendo: Daniel, você vai descansar. Só que quando chegar no final dos dias, quando chegar ao final dos dias, dos tempos dessa terra, quando o Senhor vier com juízo sobre toda essa terra, né? E vão passar, esse céu e essa terra passarão. Mas quando o Senhor vier, no final dos dias, você, Daniel, se levantará para receber sua herança. E nós também receberemos a nossa herança da parte de Deus. Os que estão mortos e os que irão morrer antes que Jesus volte, o Senhor ressuscitará. Todos, uns para desonra e para condenação, como nós vimos, outros para honra, para receber a vida eterna, e outros para desonra eterna. O único caminho que nos leva para a vida eterna é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não existe nenhum outro. Se alguém te disser que existe um caminho para a vida eterna que não seja Jesus Cristo, isso não é verdade. Porque só existe uma verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. O Pai enviou o Filho dele e Jesus abriu mão da glória. Ele, desde a fundação do mundo, ele já era Deus. E ele já estava com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele abriu mão da glória dele em obediência ao Pai e veio a este mundo como um bebezinho. Nasceu aqui, cresceu, sofreu e pagou um preço que não era. Ele não tinha culpa, ele não tinha condenação sobre ele, ele não tinha pecado algum. Mas ele se fez maldição, ele se fez maldito em nosso lugar. Ele levou sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados. Sabe, na velha aliança, em que era necessário os sacrifícios, né? Em que havia confissão de pecados, né? Colocava, impunha as mãos sobre o animal e confessava o pecado, e a culpa ia para aquele animal e ele era sacrificado, né? Porque o pecado, o preço do pecado é a morte. Jesus Cristo, ele levou sobre ele o nosso pecado, ele pagou o preço de morte. E hoje, por meio dele, nós temos vida.
Hoje, por meio dele, nós podemos chegar ao trono da graça de Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podemos receber a presença dele em nós. Que você hoje possa meditar nessas palavras. Saber que a caminhada é difícil, mas não é em vão. Não vai ficar fácil. Quanto mais vai se aproximando o tempo do fim, vai ficando mais difícil. Mas a provação é para sermos refinados pelo Senhor. Como diz aqui, muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Nós somos limpos, purificados nas provações. Somos refinados. E nesse processo nós temos o Espírito Santo de Deus, que está o tempo todo agindo em nós, que está o tempo todo nos orientando, nos mostrando o caminho, que está nos direcionando, é a voz que nos direciona. Que você possa ouvir o Senhor a te direcionar, que você possa buscá-lo para conhecê-lo. Eu posso falar de Deus aqui para você, mas você precisa conhecê-lo. Muitos conhecem a Deus de ouvir falar. Como Jó um dia falou, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu ouvi, hoje eu o conheço. No livro de Jó, nós vemos Jó dar essa declaração. Se você só conhece a Deus de ouvir falar, busque o conhecer, de ter experiências com Ele. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que o busca o achará. E eu sempre falo que você não precisa buscá-lo em lugares distantes. A Bíblia nos ensina, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fala ao Pai eterno no secreto, porque Ele te ouvirá. Ele ouve e Ele vai, no tempo certo, te responder. Ele vai se revelar a você como Ele quiser. Sabe, foi assim comigo. Eu comecei a orar e pedir, Senhor, eu quero ter experiências, eu quero sentir a Tua presença, eu quero, ouvir, mas eu também quero poder ter experiências não só para contar, mas para viver com o Senhor. E o Senhor foi me dando, eu fui crescendo em experiências, sabe? Hoje é muito difícil eu voltar atrás. Não posso dizer impossível, porque enganoso é o coração do homem, mas eu oro sempre. Deus, me mantenha firme em Ti, para que eu não olhe para trás. Porque triste final é daqueles que olham para trás, daqueles que voltam atrás. Não diz a comparação que é como um cachorro que volta ao próprio vômito. Não olhe para trás. Siga em frente. Olhe para Jesus Cristo. Se a tua fé está um pouquinho abalada, se você está sentindo que está muito fraco, busque mais. Se está difícil, peça ajuda a um irmão. Peça alguém que te ajude em oração. Peça alguém que te ajude a caminhar. Sabe, nós precisamos sim ajudar a carregar os fardos uns dos outros. E o Senhor é quem te fortalece. Peça a Ele. Peça a Ele força. Peça a Ele para que te guarde na presença dEle. Porque Ele fará. Nós sozinhos nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Eu já disse no passado que nunca deixaria Deus. E eu deixei, porque eu tentei pela minha força. Mas quando eu reconheci que eu precisava de Deus, até para eu continuar no caminho, desde então eu permaneço no caminho. Você precisa de Deus até para permanecer no caminho. É Deus que nos mantém de pé. Que os teus pés estejam no firme fundamento, que é Jesus Cristo. Amém? E é essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada coração. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra.
Eu sinto, Senhor, esse quarto agora cheio da Tua presença. E é tão bom. É tão bom, Senhor, sentir a Tua presença. Que cada um que está nesse devocional possa sentir também o Teu toque. Aonde a minha voz alcançar, que a Tua presença venha tocar cada um. Em nome de Jesus Cristo. E nos ajuda, Senhor, a permanecer até o fim em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal. Que você possa hoje se animar em Deus. Sabe quando eu comecei esse devocional? Hoje, nesse dia. Eu comecei falando com o Senhor antes de ligar a câmera. Que hoje foi um dia que eu estava um pouquinho desanimada. E eu falei com Deus que sozinho eu não ia conseguir. E eu falei, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. E nós estamos aqui fazendo o devocional para a glória de Deus. Então, por que eu tô falando isso? Às vezes você, tá com pouquinha força ou tá um pouco desanimado, mas tem um compromisso com Deus, que você fez com Deus. Não deixe de cumprir. Vá na pouquinha força que você tem, peça ao Senhor. Senhor, vá comigo, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não consigo. Porque essa é a verdade. Tudo que nós fazemos é por meio dEle e é para Ele. Todas as coisas são por meio dEle e para Ele. E toda a glória e toda a honra e todo louvor seja dado ao Senhor. Fica na paz de Cristo. Se essa palavra te abençoou, compartilhe. Se você puder, curta para ajudar a alcançar outras vidas que nós não conhecemos, mas são conhecidas por Deus, porque assim o YouTube vai começar também a entregar o vídeo para mais pessoas. E é isso. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.